Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do terceiro ano de História. Hoje nós vamos começar a unidade 7, o capítulo 7 do livro de vocês. Então vamos acompanhar aí a partir da unidade 7, que se chama As Transformações Mundiais durante a Guerra Fria. Nas aulas passadas a gente terminou o capítulo sobre a Segunda Guerra Mundial, e nesse a gente vai começar o capítulo sobre o período que basicamente se inicia após a Segunda Guerra Mundial, que é um período de disputas ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, que é um país capitalista, tá? E a União Soviética, que era um país socialista. Então, nesse período, após a Segunda Guerra Mundial e que perdurou até o começo dos anos de 1990, houve um grande embate ideológico entre essas duas nações, sem de fato ter havido uma luta entre os exércitos desses dois países. Por isso que o nome desse conflito ficou para a história como Guerra Fria. Tá? Não foi uma guerra de fato, não houve uma guerra, entre os dois exércitos, mas houve uma guerra de bastidores e a gente vai ver tudo que envolve esse conflito ideológico entre eles, tá? Todo capítulo a gente começa com uma imagem, tá? Vamos ver aqui essa imagem, ó, que está repartido de novo, tá repartido em dois porque é um arquivo em PDF que a gente está vendo aqui no computador, tá? Mas dá para a gente entender aqui, ó, a gente tem uma imagem que é justamente a imagem da União Soviética, que a gente tem uma imagem de um desfile, deixa eu ver aqui a legenda. É uma imagem de um desfile, não tem a legenda, está aqui, ó, fotografia de 1963, que mostra a população nas ruas de Moscou assistindo a um desfile militar composto por tropas, tanques de guerras e mísseis, tá? Então aqui é lá na capital, Moscou, né? Você tem aqui o prédio principal lá do Kremlin, e aqui eles desfilando com os mísseis, né, mostrando para a população o poderio militar que eles tinham na década de 1960, e a questão da adoração ao líder, que no caso deles foi o Lenin, certo? Vamos ver aqui o resumo do capítulo. Ó. Após o final da Segunda Guerra Mundial, os países mais ricos e industrializados da Europa, como a França, a Inglaterra e a Alemanha, enfrentavam uma situação extremamente difícil. Haviam perdido grande parte de sua população jovem, a maioria de suas instalações industriais tinha sido destruída e sua economia estava arrasada, após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, por sua vez, tinham se tornado a maior potência econômica e militar do planeta. A União Soviética, porém, tinha poderosas forças armadas e, assim como os Estados Unidos, também dominava a tecnologia da fabricação de armas nucleares. Nesse contexto, configurou-se o chamado mundo bipolar, em que havia dois sistemas políticos econômicos diametralmente opostos: o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo, representado pela União Soviética. Nesta unidade, vamos estudar como a disputa entre essas duas superpotências deu origem à Guerra Fria, em que cada uma delas procurava expandir suas respectivas áreas de influência, buscando conquistar o maior número possível de países aliados. Vamos verificar como essa disputa levou os dois países à corrida armamentista, que deu origem a um gigantesco arsenal bélico, capaz de provocar destruição em escala global. Entenderemos também como essa disputa entre o capitalismo e o socialismo se refletiu em diversos países, provocando guerras e movimentos revolucionários. Então foi assim, um conflito ideológico que gerou uma corrida armamentista, ou seja, cada um buscou se armar da maior maneira possível, tá? E que essa influência dos dois acabou gerando guerras em outros locais. Não gerou uma guerra direta entre eles, mas entre outros países que eram influenciados por eles, tá? Vamos começar aqui, ó. A configuração da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada. As grandes potências europeias, entre elas Inglaterra, França e Alemanha,
perderam sua hegemonia para os Estados Unidos, que haviam se tornado o país mais poderoso do mundo. Por outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apesar das perdas sofridas durante a guerra, ainda não possuía o maior exército do mundo e passava por uma rápida industrialização. Além disso, o exército soviético ocupou territórios de vários países da Europa Oriental, dando início à expansão do socialismo para essas regiões. Então, o contexto de fim da Segunda Guerra Mundial era os países mais ricos até antes da Segunda Guerra Mundial, que era a França e Inglaterra, estavam economicamente arrasados pela guerra, tá? Gastaram muito e foram destruídos pelos ataques, principalmente a França, mas a Inglaterra também. A Alemanha, então, nem se fala, que foi a grande derrotada na guerra, né, que era do grupo rival da Inglaterra e da França, então também estava com a sua economia e com o país em frangalhos. Nessa situação, quem ganhou mais poder foi exatamente os Estados Unidos, que se tornou a maior potência mundial a partir da Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética, né, que era a antiga Rússia, que passou por uma revolução socialista, se tornou União Soviética, que começou a englobar vários países vizinhos a ela e formar um grande império, né, esse império socialista da União Soviética. Esse era o contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. Continuando. Nesse contexto, após a Conferência de Potsdam, que a gente tem explicando aqui o que foi, ó, foi uma conferência realizada na Alemanha em 1946 e que nessa conferência foi liderada por representantes dos países aliados vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Durante a conferência, esses líderes negociaram a política de ocupação territorial da Alemanha e o cenário geográfico e político da Europa no pós-guerra. Basicamente, o que foi que eles decidiram aqui? O que iam fazer com a Alemanha, que foi o país responsabilizado pela Segunda Guerra Mundial, como é que eles iam dividir aquele território ali alemão, tá? E também outros territórios logo após a guerra, tá? Porque depois de cada guerra era comum isso, que os países, né, os líderes se reunissem para decidir o que ia ser feito depois de terminada a guerra. Aí continuando, após a conferência de Potsdam, os primeiro-ministro inglês Winston Churchill, em visita aos Estados Unidos, fez um discurso alertando os políticos estadunidenses sobre a dominação hegemônica da União Soviética no leste europeu, a qual ele chamou de cortina de ferro. Esse termo aqui criado pelo Churchill, né, ele ficou muito famoso, porque, segundo ele, a União Soviética estava criando uma cortina de ferro. Imagine uma cortina numa janela. Qual é a intenção de uma cortina? Impedir que as outras pessoas vejam o que tem além da janela, tá? Se você faz uma cortina de ferro, então imagine a força que tem impressa ali nessa expressão, tá? Então ele estava querendo dizer que a União Soviética estava criando um império socialista ali naquele local e impedindo que a verdade fosse mostrada para os outros países. Então a gente tem um trecho aqui do texto. Ó. Uma sombra desceu sobre o cenário até bem pouco iluminado pela vitória aliada. Ninguém sabe o que a União Soviética e sua Organização Comunista Internacional pretendem fazer no futuro imediato ou quais os limites se usar de sua tendência expansionista e de proselitismo. Caiu sobre o continente europeu uma cortina de ferro. Atrás desta linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Essas famosas cidades e suas populações estão sob o que devo chamar de esfera soviética. Então era o primeiro-ministro da Inglaterra, né, Winston Churchill, reclamando, né, e falando, avisando aos Estados Unidos que ali na Europa estava se criando uma expansão comunista, né, socialista, e que eles deveriam tomar cuidado com isso. Aí nos Estados Unidos a gente tem a implementação da doutrina Truman e do Plano Marshall. Vamos ver o que foi isso. Ó. Em consonância com o discurso de Churchill, o então presidente estadunidense Harry Truman oficializou em 1947 uma nova orientação política que visava conter a influência do comunismo soviético em outros países.
De acordo com essa orientação, denominada de Doutrina Truman, os Estados Unidos assumiriam a posição de líder dos países capitalistas ocidentais para enfrentar o avanço soviético, oferecendo apoio econômico e principalmente militar aos países capitalistas da Europa. Como complemento econômico dessa doutrina, ainda em 1947, foi lançado o Plano Marshall, idealizado pelo secretário de Estado estadunidense George Marshall. O plano previa ajuda econômica para a reconstrução de países europeus arrasados pela guerra, principalmente Inglaterra, França e Alemanha. O auxílio econômico não seria apenas uma obra de ajuda humanitária aos países europeus, pois os Estados Unidos tinham interesse na manutenção do capitalismo na Europa, caso contrário, aumentavam as chances de expansão do socialismo no continente. Então, basicamente, esses dois planos aqui, a doutrina Truman e o Plano Marshall, eram planos dos Estados Unidos para que a União Soviética não se espalhasse por toda a Europa. Então, eles começaram a ajudar financeiramente a Inglaterra e a França, que estavam arrasados depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E isso não era como questões humanitárias, e sim para barrar esse avanço da União Soviética, porque eles tinham medo que se eles não fizessem essa ajuda financeira, né, essa ajuda econômica, a União Soviética as fizesse e acabasse englobando dentro da União Soviética toda a Europa. Então seria, né, uma coisa que para eles não era interessante. O mais interessante para os Estados Unidos é que a maioria do mundo fosse capitalista, porque como eles eram o país mais industrializado do mundo, o melhor para eles é que eles tivessem um mercado capitalista do qual eles pudessem vender os seus produtos. E se você tem países socialistas, comunistas, eles têm uma economia fechada dentro deles, então não vão comprar nada de países capitalistas, ok? Nesse mesmo período também a gente tem outra coisa importante, que é a criação das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas. Vamos conferir aqui, ó. Em junho de 1945, durante a Conferência de São Francisco, foi criada a Organização das Nações Unidas, ONU, com o objetivo de substituir a Liga das Nações. Inicialmente, a carta com os propósitos básicos da ONU foi assinada por 51 países, inclusive o Brasil. De acordo com a carta, o objetivo central da ONU era manter a paz mundial, promovendo o diálogo e a diplomacia entre os estados independentes do globo. Contudo, desde sua criação, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são Estados Unidos, França, União Soviética, hoje que é representado pela Rússia, né? A União Soviética não existe mais, China e Inglaterra, possuem poder de vetar todas as resoluções da organização e têm, por diversas vezes, deixado seus interesses prevalecerem sobre os interesses internacionais. Então, a ONU ela vai ser criada depois da Segunda Guerra Mundial como uma tentativa de diplomacia internacional. Vamos formar aqui um clube entre os 5 principais países do mundo e os outros agregados, para tentar resolver qualquer problema diplomático que venha a acontecer no mundo antes que isso ecloda numa guerra. Então essa era a designação principal da ONU no seu início. Claro que depois ela vai ter algumas modificações, mas no início era para isso, tá? Tentar de forma diplomática evitar que novos conflitos ocorressem entre esses países mais ricos do mundo, tá? Continuando, aí alianças militares. Lembrem que no capítulo que a gente estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, um fato interessante é que houve essas grandes alianças militares entre o eixo, né, do Japão, Alemanha e Itália, e dos aliados entre Inglaterra, França e depois Estados Unidos e União Soviética. Então, existiam esses chamados alianças militares. E vamos ver como é que elas ficaram depois da guerra. Acompanhe aqui comigo. A política de contenção do avanço do socialismo soviético lançada pela doutrina Truman foi reforçada com a criação em 1949 da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Esse tratado foi firmado
para funcionar como um escudo militar do Ocidente capitalista contra a expansão do bloco soviético. Além dos Estados Unidos, faziam parte dessa aliança a maioria dos países da Europa Ocidental, o Canadá e outros estados capitalistas. Então, os Estados Unidos eles criaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma organização militar que tinha como objetivo principal impedir que houvesse ali uma dominação do socialismo naqueles outros países da Europa Ocidental. Em contrapartida, a União Soviética também vai formar um bloco, olha só. Em 1955, né, então 6 anos depois, a Alemanha Ocidental se vinculou à OTAN. Em resposta, países socialistas do leste europeu, sob a liderança da União Soviética, assinaram o Pacto de Varsóvia, que previa o apoio mútuo entre os países socialistas em caso de conflitos armados. Participaram deste tratado a União Soviética, a Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária. Tá? Aqui a gente tem um mapa do período da Guerra Fria, que foi de 1945 a 1949, e as áreas de influência de cada um. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui verde, ó, Estados Unidos e aliados. Então, você tem aqui os Estados Unidos, Canadá, que eram os aliados, tá? E aqui os outros países que também eram aliados dos Estados Unidos na Europa Ocidental, certo? Você vai ter aqui a Alemanha Ocidental, vai ter França, Inglaterra, países que são aliados dos Estados Unidos, esse bloco capitalista. Do lado aqui, ó, esse amarelo aqui um pouco mais escuro, você tem países alinhados com os Estados Unidos, né? Que, ou seja, também, né, fazem parte são aliados dos Estados Unidos, mas não estão diretamente ligados a eles, tá? Então a gente tem aqui Honduras, essa região, vai ter o Brasil, vários países da América do Sul, alguns países na África e a Austrália. Em laranja a gente tem a União Soviética e aliados. Então toda essa região aqui da Europa Oriental, tá? E uma grande parte da Ásia também era aliada da União Soviética. E países em amarelo claro, né, alinhados à União Soviética. Você tem aqui alguns países que eram alinhados à União Soviética. Continuando. Uma das coisas mais interessantes do período da Guerra Fria foi como Estados Unidos e União Soviética trataram a questão da Alemanha. A Alemanha era uma questão que precisava ser definida urgentemente, né, de o que se fazer com a Alemanha, porque ela foi responsabilizada de novo, né, tinha sido responsabilizada como a culpada pela Primeira Guerra Mundial e foi depois responsabilizada pela Segunda. Só que aí o que se faria com a Alemanha? Então vamos ver aqui o que eles decidiram. Ó. Após o final da guerra, a Alemanha, que saiu derrotada da Segunda Guerra, foi dividida em 4 partes, cada uma entregue a um país vencedor: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. No final da década de 1940, os países capitalistas se uniram e formaram, no lado ocidental alemão, a República Federal Alemã, RFA, também conhecida como Alemanha Ocidental, com capital em Bonn. O lado oriental, por sua vez, ficou vinculado à União Soviética e recebia verbas do Comecon. Nessa região foi formada a República Democrática Alemã, RDA, ou Alemanha Oriental, com capital em Berlim. Assim como a Alemanha, a cidade de Berlim foi dividida em 2 áreas de influência, o lado capitalista e o lado socialista. Para impedir a passagem de pessoas do lado socialista para o capitalista, em 1961, o governo socialista da Alemanha Oriental iniciou a construção de um grande muro que dividia a cidade, o Muro de Berlim, que era vigiado 24 horas por dia. Esse muro existiu por 28 anos e foi um dos símbolos da Guerra Fria. Aqui a gente tem uma foto que marca a construção desse muro. O que aconteceu? Primeiro, a Alemanha ela foi dividida em 4 partes
que cada país vencedor da guerra, né, seria responsável pela reconstrução. Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. O problema é que França e Inglaterra não tinham dinheiro nem para a sua própria reconstrução, quanto mais para ajudar a Alemanha. Então, França e Inglaterra vão se retirar desse primeiro tratado e só quem vai ficar responsável pela reconstrução da Alemanha vai ser Estados Unidos e União Soviética. Só que logo depois da guerra, né, esses dois países eles tinham seríssimas divergências e não conseguiam se entender. Então, a decisão que eles tomaram foi de dividir a Alemanha ao meio. E daí foram criados dois países diferentes. A Alemanha Ocidental, que vai ser influenciada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental pela União Soviética. Com o passar do tempo, aconteceu um fenômeno que foi alemães que viviam do lado oriental, que era o lado da União Soviética, não queriam viver naquele local porque já eram acostumados com o capitalismo. O capitalismo que já existia na Alemanha já há um bom tempo e que gerou na época do nazismo, né, grandes lucros e um bem-estar de vida para a população alemã durante os anos da década de 1930. Então, muitas pessoas não se acostumavam com o modo de vida socialista e acabavam migrando do lado socialista, né, da União Soviética, para o lado ocidental, que era o lado capitalista. Para evitar que isso acontecesse, o lado comunista, né, da União Soviética cria o Muro de Berlim, e impede que a população migre da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Esse muro ele vai ser um dos grandes símbolos da Guerra Fria, porque foi um muro que dividia um país. Então, aconteceu que várias famílias foram divididas, porque, por exemplo, podia ser que uns pais morassem de um lado e os filhos morassem de outro, né? Então, separou famílias, os tios de um lado, os sobrinhos de outro, e assim por diante. Então, várias famílias foram separadas, né? E dividiram um país ao meio. E com o tempo, essa disputa aqui, ela chegou ao cúmulo de que se alguém tentasse pular esse muro para fugir para o outro lado, né, o pessoal do lado da União Soviética, eles tinham autorização para atirar e para matar. Então, durante as décadas que se seguiu da utilização do Muro de Berlim, várias pessoas foram assassinadas tentando migrar da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Continuando aqui, ó. Estados Unidos versus União Soviética. Como vimos, com o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética despontaram como grandes potências mundiais. A partir de então, o cenário geopolítico passou a contar com dois grandes blocos antagônicos, um capitalista e outro socialista. Então, geopolítica é a política mundial, né? E blocos antagônicos, né? Coisas antagônicas são coisas contrárias. Então, você vai ter no mundo uma divisão mundial, tá? Durante os anos, principalmente os anos 70 e 80, o mundo ele era completamente dividido. Ou você era alinhado com o bloco capitalista ou com o bloco socialista, tá? E eles rivalizavam muito em poder, assim, não dava para dizer quem era mais poderoso que o outro. Nesse contexto, teve início uma disputa ideológica, política e econômica nas áreas de influência entre os governos capitalistas dos Estados Unidos e socialista da União Soviética. Essa disputa ficou conhecida como Guerra Fria, já que as duas grandes potências não chegaram a se enfrentar diretamente, embora fornecessem ajuda militar aos países com os quais se aliaram. Tá? Então, todo esse período do final da Segunda Guerra Mundial até 1989, que é quando cai o Muro de Berlim, e depois em 1991, quando a União Soviética é extinta, tá? Esse período todo ele é chamado de Guerra Fria, esse período de disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Para a gente entender o que é isso, a gente precisa entender também o que são essas teorias capitalistas e socialistas, tá? O livro ele dá uma breve descrição aqui do que seriam capitalismo e socialismo. Vamos ver aqui o que o livro diz. De acordo com o sistema capitalista,
As leis de um país devem assegurar o direito à propriedade privada dos bens. Assim, os cidadãos que possuem recursos para investir, chamados de capitalistas, os aplicam na produção de novos bens e serviços, gerando os lucros que aumentam ainda mais o capital acumulado. Então, essa é a premissa do capitalismo. Você primeiro precisa garantir o chamada propriedade privada. A gente precisa lembrar que antes da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, na Europa existiam os regimes absolutistas, e no qual o rei comandava as suas nações. E a gente tem que lembrar que nesse período não existia propriedade privada. Existia, por exemplo, o cara que tinha uma fazenda, né, tinha só a posse daquela fazenda, porque num reino, o rei que era dono de todas as terras, ele poderia confiscar essas terras a qualquer momento. Na configuração moderna, depois da Revolução Francesa, em 1789, se institui essa propriedade privada onde que as pessoas vão poder adquirir bens, tá? Vão poder adquirir terras. E isso gera o capital, tá? Que é a base do capitalismo, que é você poder investir e poder gerar lucros através de bens ou serviços. Continuando. Além disso, as leis de um país capitalista devem garantir aos cidadãos a possibilidade de escolher os produtos que desejam comprar. O Estado deve evitar intervenção na economia, com base no pressuposto liberalista de que o mercado deve ser regulado pela lei da oferta e da procura. Basicamente, ele está te dizendo que o Estado ele deve intervir o mínimo possível na economia, só que hoje em dia a gente sabe que isso não é bem assim. O Estado ele intervém muito na economia e ele precisa intervir porque senão a economia pode chegar a um colapso se ela deixar que essa lei da oferta e da procura ela regularize o comércio, né? E mesmo assim ela ainda acontece muito. Vocês sabem muito bem que é uma das principais regras de mercado se um produto ele tem muito no mercado, o preço dele é barato, porque é algo comum, todo canto tem. E se é algo raro, o preço dele é caro, porque é algo difícil de conseguir. É uma das regras de mercado. Continuando. Os capitalistas procuram promover o consumismo, estimulando os cidadãos a comprar grandes quantidades de produto. O consumismo é incentivado principalmente pela propaganda veiculada pelos meios de comunicação de massa. Por meio das propagandas, os capitalistas apresentam os produtos destinados ao consumo de cada grupo social, tentando associar a posse desses produtos à aquisição de status e de prazer imediato. Vocês estão cansados de saber, a gente debate isso em sala de aula, que isso aqui é a base do capitalismo, tá? Por que que hoje em dia, a cada 6 meses, essas empresas grandes aí de celular lançam um aparelho novo? E elas te enchem de propaganda na televisão, né? Samsung, iPhone, toda hora passando na intervalo das novelas e dos filmes. Ela te enche de propagandas para você acreditar que você tem a necessidade daquele produto, tá? E hoje em dia os produtos são feitos também de uma maneira de que eles são programados para daqui a pouco tempo eles não prestarem mais, para se quebrar, certo? Por quê? Para manter esse consumismo o tempo todo e manter com as propagandas de massa a população acreditando que ela tem a necessidade de consumir produtos que, na verdade, nem todos eles as pessoas têm necessidade de consumir. Já a teoria socialista, vamos ver quais são as diferenças. No sistema socialista, por outro lado, os meios de produção, como as terras e as indústrias, devem ser compartilhados. No socialismo não há propriedade privada de meios de produção, apenas propriedades estatais. Então aqui já é uma grande diferença. Na teoria socialista, não deve ter propriedade privada, ou seja, não deve ter um cara super rico que vai ser dono de terras, e tudo vai pertencer ao Estado, ou seja, ao país. E aí a organização do país é que vai definir como essas terras devem ser utilizadas. Além disso, em todas as atividades, os trabalhadores devem servir à coletividade e ao Estado. Ou seja, né, o próprio nome socialismo, né, vem do social, de socializar as coisas. Então, o Estado ele vai ser esse responsável de tentar coletivizar os bens de consumo
e as coisas. Então, num Estado socialista, né, a premissa é de que haja uma igualdade maior entre as pessoas, tá? Mas isso é uma premissa aqui e que, na maioria das vezes, nos estados aonde o socialismo chegou ao poder, isso aqui não foi totalmente levado a cabo e havia ainda assim membros do Partido Comunista que tinham muito mais privilégios do que o resto da população total, tá? Outra característica importante do socialismo é a planificação da economia pelo Estado. São os altos funcionários do governo socialista que determinam diversos aspectos da economia, como o valor dos salários pagos aos trabalhadores, quais bens devem ser produzidos e a quantidade de cada produto que uma pessoa pode dispor e etc. Então, era um regime que a premissa é tentar tornar a vida das pessoas mais igualitária, mas que também tinha um controle rígido do Estado pelos membros diretores do Partido Comunista. Enquanto os Estados Unidos defendiam os princípios capitalistas, os governantes da União Soviética passaram o período da Guerra Fria buscando propagar o socialismo pelo mundo. Esse sistema era caracterizado pela existência de um único partido político, né, o Partido Comunista, responsável por todas as funções do Estado. Por se diferenciar em alguns aspectos das ideias teóricas propostas por Marx e Engels, esse sistema político-econômico colocado em prática na União Soviética ficou conhecido como socialismo real. Tá? Então é esse o ponto também que eu queria debater com vocês, galera. É que se critica muito o socialismo, tá? Muito pelo que foi feito na União Soviética, pelo que foi feito em Cuba, na China, tá? E esse sistema que foi implementado nesses países, ele não é o sistema que foi defendido, né, pelo Marx e pelo Engels. Ele foi implementado com muitas mudanças, tá? O Marx e o Engels, eles pensaram num modelo de administração do Estado em que nesse modelo seria possível que as diferenças sociais elas fossem minimizadas, né, ao máximo, né, e que as pessoas tivessem uma vida muito mais igualitária. Coisa que nesse sistema aqui que foi implementado nesses países que eu citei, não ocorreu na prática, tá? Então, por isso que ele é chamado de socialismo real, que foi o que foi implementado. E o socialismo do Marx e do Engels, né, criado por eles no século XIX, na prática nunca foi implementado. Então, muitos até chamam de socialismo utópico. Mas utópico por quê? Porque essa palavra significa algo que é uma utopia, que nunca vai vir a existir. Ninguém sabe, porque nunca foi implementado, tá? Então, vamos continuar aqui. Capitalismo e socialismo na prática. O sistema capitalista produziu enormes riquezas que, no entanto, não foram distribuídas de forma equitativa. Por isso, nos países capitalistas, geralmente há grandes desigualdades sociais. No caso dos países onde o sistema socialista foi implementado, o chamado socialismo real não garantia uma distribuição igualitária das mercadorias e dos benefícios do Estado. Isso ocorreu por causa de, entre outros motivos, da formação de uma burocracia privilegiada que se apoderou do poder político e econômico. Então aqui ficou bem claro que, na prática, primeiro, o capitalismo ele trabalha já com as desigualdades sociais. Tá? No livro de sociologia de vocês, do terceiro ano, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso, violência e desigualdades sociais, e mostra que muitas das desigualdades sociais que existem no mundo moderno, elas são geradas pelo capitalismo. Porque o capitalismo está no cerne do seu modo de existir, está a desigualdade social. O capitalista, aquele que tem dinheiro para investir, ele vai enriquecendo e conseguindo lucros, enriquecendo cada vez mais, enquanto que o trabalhador assalariado, ele não tem condições de subir na vida, tá? Então as desigualdades sociais elas são sempre gigantescas dentro do capitalismo. No socialismo, na teoria, era para essas desigualdades diminuírem ou acabarem. Só que quando ele foi implementado, os líderes dessa burocracia do Estado, né, os caras que deveriam levar essa igualdade para a sociedade,
eles se apropriaram do poder político e econômico e não deixaram com que a população tivesse uma condição de vida melhor. Então, os dois sistemas, na prática, continuaram levando a cabo as desigualdades sociais. Continuando aqui, galera, a gente tem essa parte que fala sobre a propaganda ideológica. Toda vida que você precisa defender uma ideia, né? Isso é propaganda. Você precisa definir alguma ideia que você defende, tá? E uma ideologia, mais ainda. Então, tanto a ideologia comunista como a ideologia socialista, elas trabalharam com essa ideia de propaganda. Eles viram que o Hitler na Alemanha, eles trabalharam com a questão da propaganda de massa e também começaram a trabalhar com essas propagandas aqui para divulgar os seus estilos de ideologia, tá? Então vamos ver aqui, ó, propaganda ideológica. O mundo bipolar, dividido ideologicamente, suscitou intensa campanha publicitária patrocinada pelos governos capitalistas e socialistas. Nos Estados Unidos, a propaganda veiculada em desenhos, cartazes e filmes procurava ressaltar o progresso material alcançado pelo capitalismo, a liberdade e o conforto material advindos desse sistema econômico. Na União Soviética, a ideologia socialista era propagandeada de forma semelhante em campanhas publicitárias que enalteciam as virtudes do igualitarismo e da justiça social, de modo a divulgar os valores do regime socialista, principalmente para a juventude. Além da exaltação de seus respectivos sistemas econômicos, Estados Unidos e União Soviética também recorriam a insultos e ironias com o objetivo de desqualificar o regime defendido por seu oponente. Então aqui, ó, a gente tem duas imagens de propagandas capitalistas e socialistas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, campanhas, principalmente aquelas que queriam, como é que se diz? Se contrapor, tá? Então, eles vão fazer campanhas para criticar, certo? Então, por exemplo, essa daqui é uma campanha criticando o capitalismo, onde você tem o trabalhador pequenininho e os grandes capitalistas montados aqui em cima dele, que são representados pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, e como eles fazem o trabalhador de escravo, tá? Do mesmo jeito que uma campanha contra o comunismo, ó, Stop Comunismo, parem o comunismo. Então, uma campanha também dos capitalistas contra os comunistas, tá? Nesse período também, uma coisa muito importante que começou a ser desenvolvida foi os serviços de inteligência. Isso aqui é algo muito comum hoje na indústria midiática, principalmente nos filmes, que muitos deles tratam como essa disputa aqui nos serviços de inteligência ela era acirrada nesses anos da Guerra Fria e como ela ainda existe até hoje. O que são esses serviços de inteligência? São as organizações de espionagem de cada país. Vamos ver aqui, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Durante a Guerra Fria, o acesso às informações secretas do inimigo era essencial e por isso tanto os Estados Unidos como a União Soviética mantinham serviços de inteligência. Os estadunidenses tinham a Agência Central de Inteligência, a CIA, sigla do nome da agência em inglês, criada em 1947, e os soviéticos o Comitê de Segurança do Estado, que era chamado de KGB, criado em 1954. Essas agências atuavam na obtenção de informações secretas por meio da espionagem, infiltrando seus agentes em muitos países sob a influência da potência rival. Com isso, planos políticos e projetos militares para a construção de aviões supersônicos, de submarinos atômicos e de espaçonaves, por exemplo, não estavam totalmente seguros. Além disso, essas agências exerciam um papel importante dentro de seus próprios países, pois, por serem controladas pelo governo, perseguiam pessoas que eram consideradas subversivas ou mesmo traidoras,
que pudessem agir de forma a favorecer o rival. Assim, as agências de espionagem representavam também um mecanismo de controle ideológico sobre a população. Com certeza vocês já devem ter visto filmes que mostram, né, sobre espiões. Você vai ter um espião da CIA, né, que é o serviço americano. Aí nos anos 70 e 80, a União Soviética tinha os espiões da KGB. E era extremamente comum que esses caras treinassem super espiões para entrar dentro do país rival e tentar roubar segredos militares de lá. Então, por exemplo, um cara da União Soviética, né, ele era treinado para perder completamente o sotaque russo, aprender o inglês, ele era infiltrado dentro dos Estados Unidos e passava às vezes anos, décadas dentro dos Estados Unidos para tentar criar uma reputação e lá roubar segredos militares dos Estados Unidos. O cara podia se tornar um cientista e tal, entrar na NASA e lá na NASA ele vazar essas informações para a União Soviética. Do mesmo jeito, os Estados Unidos também treinavam espiões para fazer isso lá na União Soviética, tá? Então, para vocês verem o nível que chegou essa disputa ideológica entre eles, tá? Galera, ó, nós vamos ficar por aqui hoje de conteúdo, tá? Na próxima aula a gente continua aqui falando sobre os países que não eram alinhados nem com a União Soviética, nem com os Estados Unidos, tá? Eu vou deixar as atividades lá no Google Sala de Aula a partir da semana que vem. Vai ter atividade sobre esse capítulo aqui. E eu preciso que vocês façam essas atividades para eu poder colocar a presença aqui dessa semana, tá bom? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua aqui o capítulo sobre a Guerra Fria e estudem e façam as atividades. Tchau, pessoal.